Hello. Tá tóxico, manhoso. Yes. E hoje nos atendendo sempre Evi Amado. Quem é ele que consta seu trabalho? Bem-vindo, tudo em nossas linhas, por bata entra. Muito obrigada por você começou a falar que nós intuito o nosso total. Sim, bem-vindos mais uma vez na Top Talks, da Artist Way Talks, onde nós falamos em artistas. E hoje não tenho como convidada nossa artista Evi Amado, onde é que tem um espaço seguro para não fazer conversa informal, para não sabe, desafios que não tem que pessoas ultrapassar na arte. O que é se fazer arte? Como que é a vida da artista? Uhum. E qual que é, então, pergunta sempre muito bem fazer, que é mais para lá, mais bem saber. Então, só para te chegar, só partilhar pessoas só para que podem tocar nas mensagens e que curtir arte, não só também quem te curtir, mas também quem botou tem tendência para qualquer tipo de arte. E hoje nós vamos falar uma Evi Amado, que é Artista plástica, arquiteta. Evi, você está conseguindo olhar hoje o convite para entrar de E você está ouvindo nós? Eu só estou ouvindo direto, que ele também é uma parte importante. Hello! Olá! Muito bem-vinda! Obrigada. Nice look. Yes! Você conseguiu ouvir, não? Só ouvição. Ok. Esse dia de hoje, mo aqui bem, até agora. Te gosto de nada aqui. Em os dias de hoje. Muito bom! Só bem direto. Antes de mais, muito obrigada por aceitar estar no nosso Talks. Como é um espaço seguro, pode ser à vontade para falar sobre aquilo que você quiser. Não te gostava de saber um cozinha sobre o percurso e para quem fica conche, Evi Amado, quem que Evi Amado e coisa que você faz, para uma que você tem que concheu. A minha vila de praia. Estuda na Amor de Deus, na Terra Branca. Na 2013, em Brasil. Em fazer curso de arquitetura e urbanismo. Lá na Ceará, Fortaleza. Eu fico lá, estuda. De 2019, em forma. Eu morei de cidade em 2020, mas moro na São Paulo. Depois, bem com a Verde. E durante o curso, né? Me desde pequeno eu gosto de desenho. Desde muito nova. Acho que por causa de que eu fazer arquitetura, né? Como desenhava bem, que essa campanha e idade. Você é o que menino desenha bem é arquiteta, né? Que é um pré-requisito. Sim, aí fica com aquele coisa na minha cabeça. Me telema na altura, não sabia nem direito que você quer arquitetura, né? Só matéria desenhar a casa. Aí no curso eu manteve contato com a arte, né? Mistura tinha história da arte. Minha universidade tem tinha foco na história, não mistura tinha história de arte moderna, contemporânea, tudo. Mas acho que ele ainda não interessava tanto para mim de referências que era parecido, né? Comigo, nem a... Então era sempre gregos, romanos, e europeus, Cesar, esta retrata essas cabeças. Então um bocado pastura num artista preto e muito menos peso retrata em preto. Vocês retratavam sempre naquela lógica de escravidão e sofrimento e nanana. Então acho que durante o curso também começo a ter uma curiosidade de pinta, né? Acho que é algo que sempre tinha dentro de mim. Por toda vez que andava a papelaria, então eu tinta, ficava assim animado.
Tinha um dia fazer compra. Aí em compra, não fazia o quê? Sem começa, nunca fazia um curso de pintura nem nada. Então, chan começa a mod. Chan reproduz um desenho que alguém já faz. Então, é um desenho, ok. Então, chan bem cópia. Basicamente, chan cópia a coisa que alguém faz. Cara, fica bonitinho. Eu falo, nossa, mano. Tipo, está tão mal assim. Aí, então, fazer ele de vez em quando, uma vez ou outra, assim. Tina, 2000, cara, mudar para São Paulo, pegou uma pandemia, bem desemprego, e que eu consegui trabalhar na área, não estava formado. E tinha um amigo meu angolano, que é artista plástico também, e falou assim, você está fazendo uma exposição com artistas, não queria reunir uns artistas africanos? Se quiser, eu posso fazer 2 quadros para participar. Só que me sempre desenhava coisas aleatórias. Tipo, mulher, sempre gosta de desenhar mulher. Então desenhar coisa Nina Simone, Chimamanda, assim. Nice. E eu ficava assim, ó, não queria, tipo, não queria fazer arte, mas não tá querendo ter um parte assim, de ter um significado, né? Que ele indiano gosta de Chimamanda. Não queria falar alguma coisa. Então, fica assim, não pode vai desenhar Chimamanda para me pôr na exposição, pô, tá fica meio sem sentido. Yeah. Aí fica quebra a cabeça assim, cozer quem te pinta, mas cozer quem te pinta. E minha grande questão sempre era cozer quem te pinta. Então passava 2 horas das coisas, cozer quem te pinta. Aí, ok. E então eu ia cozer que tinha que ser algo a ver comigo, né? Nunca sabia pegar um coisa aleatório. Tinha que ser algo a ver Yeah. com a minha vida. Lembra, mãe? Ainda fala que eu sobre cabelo, né? De experiência pessoal de ter cortado o cabelo, deixar o cabelo criar natural. De fazer oficinas de trança na escola, na universidade. Ela foi no Brasil Foi no Brasil. Porque quando chega ao Brasil, teve um corte químico, não deixa o cabelo criar natural. Então, cria uma outra relação com o cabelo. E não está fazendo uma semana de cultura africana, na mês de maio, na nossa universidade. E onde que esse evento central era oficina de trança. Que aquele que a maioria iam gostar, pô, esta ela não está fazendo uns 2 regos na cabelo, você está sempre feliz. Então, não faz assim. Não começa a te levar para algumas escolas, escola pública, né? Tinha meninos lá que têm contato com trança, nem rego, na área que ela. Então, não estava na escola, não falava sobre cabelo, não fazia mesmo uns tranças, ficar tudo feliz. Então, foi ok, podia, então, já tinha uns fotos que não fazia sempre que os eventos lá. Então, podia retrata um pouco de que lá. E é algo também que gosta, né? Que ele trança alguém cabelo. E a mim trança em cabelo, alguém já trança em cabelo. E lá que não está formando esse um artista, talvez. E também teve dificuldade de entender a casa como artista, né? Então, Ele é muito bom. Então foi tudo um percurso de onde eu cozer que te agradou, cozer que te tocou, né? Para ti que chega naquele que você faz e gosta. sim. E tem algum lugar que meninas pode ir, meninas que está na praia pode hoje para o trabalho? É, atualmente tem uma exposição, a primeira exposição ali na Cova Verde, lá na Café de Palácio da Cultura. É uma exposição ser tão importante para mim, né? Para minha primeira exposição foi no Brasil. E eu queria trazer ele para ali para mim. Falei, não, mesmo para ele, olha, tipo, para olha. É simples, minhas quadros é simples, né? Mas não queria para quem sonhava. Mas devido à logística e tal, ficava difícil de trazer os quadros, né? Então foquei. Também tá fazendo lá, trazer uns materiais, fazia pesquisa de campo e tudo mais. Aí mesmo fazia exposição ali, aí pinta as telas ali. É mais fácil trazer material do que trazer quadro, né? Então dá para trazer material ali e fazer uma exposição ali, que está lá na Palácio da Cultura. Nice. Muito bom. E aquela exposição ali, o que é que te retratava? Podia dar uns desenhos de tirinho.
para que os curiosos podem dar olhar. Exposição chama Rego, Trança, o caminho de volta. Tá falando sobre cabelo, tá falando sobre trança cabelo, né? Tá falando sobre tudo aquele momento que tem envolve trança, né? Rego em específico. Para mim gosta de rego. É algo que talvez depois que ir Brasil, que me percebe o quanto que tá ficando encantado com o rego, mas que é algo muito de nosso povo, que também acaba para contra no Brasil. Então é uma forma de celebrar, né? Celebra aquela tradição ali, celebra a trança em si. Ele é muito, muito bonito. Então, chama caminho para aceita nosso cabelo. É um autêntico percurso, né? Então, lembra e Elisete para a mamãe era hoje, yes. Hoje mesmo a pena, porque eu gosto de eu. A mim te lembra que quando eu era pequenote, sim, da onde que cria na várzea, tudo menino assim que tem 16 anos, é para fazer, para, como é que tá falando? Laxa Pisa. para desfrizar, exato. Frisar cabelo. Desfriza cabelo, é mais um ritual de passagem. Eu tinha que ter idade que depois frisar. Já é uma coisa assim, marcante na vida. E a mim sempre inflama, a mim nunca que eu desfiz o cabelo, mas é que para mim de maneira, é para mim aquele cheiro te dava a mim assim, bem tostado, que fica a mim, que eu não consigo aguentar aquele cheiro lá na minha cabelo, então nunca, dava salão assim, nunca ficar no salão como aquele cheiro. Então, essa relação, mas hoje em dia já, mal que está a relação se que não tem o cross cabelo de antes com de hoje, será que é mesmo? Será que evolui? A mim te lembra, a mim desfrizar cabelo na sétimo ano. No entrar sétimo ano, setembro, dezembro, a gente desfrizar cabelo. Para morrer, o que tá ali seu dia, vou querer fazer que as glórias, vou querer fazer que as tranças. Então, só tá chamando tipo criança, mas. E tem teoria que é comparação também. Do que tu conhece com o cabelo cacheado, que é aquele cabelo que tá de mais, tá com seus cabelos soltos. A mim, com aquele idade, era primeiro que encapuria com o cabelo beijo largar, depois tá falando tá duro, né? Tá ficando tudo para riba, ele tá diz. Então, um dos frisa, 19 anos. Agora, hoje, por exemplo, então observa tinha meninas de liceu. E testaram uma coisa muito bonita. Maioria de meninas com seu cabelo natural. Assim. Ou com trans, ou mesmo com seus cabelo natural. E é algo que na época que tinha. Assim. Por aí que até desfruzava, mas tipo 90% por aí que desfruzava cabelo. E hoje botou em meninas assim, tá assume seus cabelos mesmo. Caçou o cabelo cacheado, cabelo crespo mesmo. Tá falando muito na questão do cabelo crespo. Que é cabelo que tá fazendo cacho, que é cabelo que não tá fapajadaço, tá? Então, hora que então é meninas na liceu, que é uma época de teu produção estética. Botar conseguir. E está com o cabelo de forma natural. Sei qual para a escola. E tem seu significado, assim. Então, acho que nossa relação hoje também tem aquela questão de produtos, né? Na época nunca tinha. Na época que tinha hidratação, nutrição, reconstrução. Era só lavar a cabeça. Foi vira mais que estaria com cabelo em cima paiadaço. Isso nem creme penteca que podia usar para morrer, mas tinha idade. E vaselina, né? Porque não tem que tolar vaselina na cabelo. Agora, hoje tem, tipo, botar estava salão especializado na cabelos afro, produtos. Então, e tem até na televisão, botar o é mais alguém de cabelo. Pô, não tá trabalhando, feliz ou infelizmente, é com referência, né? Então, no mês de hoje, nós queremos na televisão, no mês de hoje, na clipe, na todas as coisas. Então, a hora que você olha pessoas assim, que não te considera, que não tem uma admiração, então usa seus cabelos e tá acaba para no mais power, assim, para nós assumir nós também. E acho que tudo é também um acesso à informação. E é também hoje aquele que te adapta melhor para nós. A mim, tipo, a minha família
nós canto irmã, cada um sai com um cabelo diferente. A minha irmã, tipo, que as que tem cabelo mais, que está falando mais, minha está falando mais cacheado do que mim, mas outra que anda falando mais beijo, então minha irmã que tem rasta e está ficando bonito, é uma coisa, tem um outro que eu gosto de deixar sempre largar, está fazendo esse estilo de proteção, mas é uma coisa que é bem, que é de nós. Gosto também de aquele que vou falar na boa experiência na história da arte. Me também tive mais experiência, me também estudei história da arte na universidade e foi sempre aquele coisa assim, bem apagado, aquela representatividade é sempre um aspecto negativo. Desde lá, que assim é o trabalho também, eu tive, eu consegui, não tenho certeza, mas também vou, tipo, como ali vou ver referências também, para o cabo de flama, o campo que começa a pinta, o copiava aquele que o java, né? Você está acha, nesse momento, se mais acesso à informação, a histórias de alguém negro que caiu só escravo. Sim, principalmente no Brasil, né? Que é um país que tem, embora não esteja parecido com o Cabo Verde, tem uma situação racial peculiar, diferente de Cabo Verde, né? No Brasil tem raça. O que vem Cabo Verde, já o que está falando na raça, já você pensa se você... E gente que está muito entende que é questão de raça, né? Então, também na Cabo Verde, por exemplo, a família uma mulher preta, e tá ficando assim, não tá... Arma pensa, mas no Brasil tá faz todo sentido, né? Então, no Brasil tem teve referências, 10 pessoas mais conhecidas, mais famosas, pessoas também de dia a dia, de boia aqui, hora que não chega, às vezes sem autoestima, então com os feministas e brasileiros que creram, eles têm de elogios e coisas assim que botar para, botar, começa até pensa, repensa, na verdade, né? A hora que você fala, não, pô, tipo, o nariz é bonito, que ele é bonito e tal. É coisas que nós não criamos, o nariz é feio, o nariz é batata, a boca é uma coisa E nós, com a verdade, ainda não tem show de falar mais parte que nunca tá achando direito do que elogios. E brasileiros, eles têm uma cultura de elogio grande. Então, a hora que o tabuela acaba para ter uns trocas que tá ajudou o teu nesse processo, assim. Botar olha pessoas lá quem começa tipo tá prestar atenção, mas não tá consumindo pouco mulheres negras, escritoras ou cantoras, artistas. Ali na Brasil, por exemplo, tem festival que está fazendo um bom festival ano passado que era só mulher na line-up. Aí eu que gosto aqui me converte, quem tá para, tá pensa que foi. Quase 90% do festival na Coverde, se tem uma mulher é show. É só homem que tem, assim. Mas acho que coisa que é tão natural, tão natural ali na Coverde, que às vezes se busca sair de Coverde para boa lá fora, mas que tá funciona, buca até consegue entender que as nuances que tem. É questão de artistas plásticos mulher. Eu fui a primeira artista plástica mulher com a verdade que me enconche. Então, não te lembra, mim na Brasil não tá falando assim. A mim, gata forma que tem, mas as minhas únicas pessoas que desde criança tô a falar de artista plástica era todo homem. E acho que a maioria de pessoas assim. Então ainda tem show de aquela coisa ali na Cor Verde, né? De poucas mulheres com voz na toda a área, né? Na arte, na toda parte de arte e em outros setores também. Yeah. Então, concordo, teu cubo. Então, chama tem a ver com responsabilidades e encorajamentos para a sociedade de Cabo Verde. Teu matriarcal, no sentido que é mulher que cuida de tudo coisa. Uhum. Então, a hora que você tem tanta responsabilidade
responsabilidade, sim, porque ela costuma ter aquele a vontade para jogar e fazer outras coisas. Tchê. Yeah. E aquele. Não tem nenhuma. A gente tem essa eu sei uma coisa que mudar, já sobre esse assunto. Eu poderia fazer uma pergunta mais concreta, mas enfim. Você conseguiu hoje aquela discrepância que tem no mundo, principalmente no mundo de arte, em termos de quantidade de mulher e de homem que tem ativo? Claramente. Não sei muito falar disso e não estou bem claro nas atividades que não estou a frequentar, que não estou a atividades artísticas, que não trabalho. A percentagem das mulheres é muito reduzida em relação à percentagem de homens. Yeah. Então, por isso, sempre, nas várias áreas, não só na arte, mas acho que tem vindo a melhorar. Yeah. Só que tem que ser um trabalho contínuo e buscar sempre formas de melhorar e trazer muito mais. De uma forma bem positiva. Mas eu quero tanto para outros assuntos, tanto para outros matters, outros sectores e outros lugares. Onde é que porque nós tem voz, tem maneira de. Mas a mim é tudo gente igual na visão. Né? Uhum. Igual, mas no sentido de. Nós é tudo igual, mas tudo diferente. Assim, nós ser humano, né? Nós ser humano, nós é tudo igual como ser humano, mas é tudo diferente né, como pessoas. E que a diversidade de pessoas é que traz aquele beleza da humanidade. É por isso que me gosto de arte e pintura ou qualquer tipo de arte que seja, ele é único de quem te faz ele. Porque só ele é que faz ele, é ser visão, é ser imaginação. E cada um tem que ter seu. E está tudo bem, não tem opiniões diferentes, mas nós temos que ter um conceito que nos vive na sociedade. Então, por isso, é que ali que eu tenho que continuar a construir. Por isso, ter equidade, bem cita, incutido nas várias áreas, mas também ter tudo que ele dizer, que contextualização ou informação, porque deixa eu ver a cultura em si que te trazer benefício a nós mesmos de maneira que não estou a mulher e homem nesses papéis e esse é um assunto que ele tinha quer dizer sensível por várias pessoas mas muito achar que eu tenho que viver e discutir nas conversas basicamente não está ter porque a comunicação é tão importante quer saber que tem a mente fechadinha e que começaste a abrir não tem que continuar levar as mensagens e poder abrir portas não portas só de mulher mas portas de si mesmo poder poder ser melhor porque ele é uma coisa que é um conjunto então tem que ter unificado e aí é que eu sou aquela né criou toda uma estrutura que é necessário para ter mais mulher nas artes por exemplo onde costuma hoje tem alguns festivais tipo é um caso de que ele tive nunca sabe se aquele festival que o bem nele que tive só mulheres foi festival de música ou foi festival de arte no geral? Foi de música. Ok. Para Mari tem um festival no Brasil que eu gosto de show, que é organizado para Graffiti Queens
E, por exemplo, mulheres têm a opção de trazer seus filhos e tem um lugar que eles podem deixar seus filhos lá enquanto essa lata pinta, como ali. Que ele é uma coisa que também é muito olhado em termos de estruturas para facilita, Sim. para ter muito mais mulheres solteiras do que mães solteiras do que pais solteiros, e é necessário criar condições para eles também participar nas atividades. Como é que alguém que tem opção de deixar seus filhos com outro alguém ou vai para um festival de arte fora de seus países e deixa filhos com outro alguém? É tudo é que eu sou. Não quero fazer aquele mais. Cria aquelas condições para que ele usa ponto. Claramente. E aquele coisa de em China, mas que está cuida que eu sou mulher também. Exato. Né? Na Brasil, ano passado, na Enem, que é uma prova tipo PGI que tem lá, um dos temas de redação era o papel de quem cuida, né? Que acaba para ser quase sempre de mulher, que está cuida de mais novo, que está cuida de mais beijo, que está cuida de doente, de família que está doente, que está cuida de tudo assim. Então não acaba para que tem, deixa eu ver esse tempo. Por exemplo, num casamento tradicional na Cabo Verde, é mais fácil o homem ter tempo de jogar seu futebol toda semana do que uma mulher e ter tempo para fazer alguma coisa que gosta, periodicar arte ou alguma outra coisa, para morrer, tá ficar um peso grande só sobre a mulher, que é algo que devia ser mais bem distribuído, de forma que fica mais ou menos igual para todos nós tem tempo de fazer arte ou de fazer outras coisas, né? Para a gente acredita, mas tem muito mais mulher artista do que aquele que não conhece. E cada história é importante, cada visão é importante também. Então, no mestre de tem mais mulheres na arte, né? E tem assuntos que só mulher pode falar, né? Num lugar pessoal assim. Então, no mestre de trazer mais mulher para campo de arte, em todos os sentidos, né? Com as artes visuais, mas música, teatro, cinema também, que tem pouco, por exemplo. Então, é importante. É importante. Agora, no focarmos na quem que é Eve e maneira que esse percurso no mundo da arte, mas depois de dizer-nos qual que é algum, dizer, algum ganho, qual foi o maior momento marcante na minha vida no mundo da arte, ou mesmo fora da arte, se tiver alguns, eu vou dizer-nos, por favor. Antes disso, queria dizer obrigada por tudo que entendi. Estou ali. Tem um caixa de perguntas ali de baixo, que eu poder deixar pergunta para a Evi ou para nós, e depois agora não devemos responder. Assim, não tem input do que eu queria saber, se eu tenho alguma dúvida, também eu deixar ali na caixa de perguntas que tem um ponto de interrogação ali de baixo. E nós vamos continuar nesse Talks, Darcy's Way Talks, que não é vi, conhecer mais mãozinho, não inspiramos em ela sempre trajetória. Mas dá para dizer qual foi ou quais foram os momentos que marcaram a vida, que motivou grandes ganhos, tanto em qualquer tipo de área, ou emocionalmente, ou monetário, ou algum momento que trazer exemplo diferente na minha vida. Como artista plástica, embora tudo é muito recente, né? Acho que minha primeira exposição foi muito marcante para foi novo para a maioria de pessoas, né? Pouco pessoas sabiam montar pintava de forma muito pontual. Então, quando eu faz uma exposição, porém, eu falo, mas vou pintar. Então, foi assim. Minha amiga falou assim, por isso quando eu pinta. Eu falei, vou pintar zero, então. Então, foi uma surpresa. E também na OEA, assim, acolhimento que teve para pessoas no Brasil.
pessoas acolhem direito, uma senhora, ele vai ter uns 60 anos, e bem, a exposição no dia que eu estava, um amigo de meu fazendo um vídeo, eu estava emocionada, quase está chorando, assim. Quadro que lembra o seu avô, mas lembra quando seu avô penteava ele. Então, acho que esse momento ele marcante de entender, mas ok, e tem um significado para outras pessoas também. Né? Para mim fazer primeiramente tomar e tem um significado grande para mim individual como pessoa, né? E a hora que eu estou em outras pessoas tá reconhecem na minha arte e tá tocou como tá ok, é algo válido, é questão de validação de pessoas, mas a arte não está fazendo para pessoas, né? Não está fazendo para outras pessoas. Então, a hora que uma pessoa se te identifica, significa uma mensagem que você passa. Então, sabe, uma pessoa passa uma mensagem. Que às vezes é uma mensagem simples, nem sempre tem que ser uma mensagem que está fazendo pensar e frita e tudo mais. Às vezes é só uma lembrança de um dia que eu pentei, quando eu era pequenote. Ou um dia que eu me penteou. Lina Covier também, a primeira exposição foi tão marcante também. De pessoas que constam em várias etapas da minha vida. Né? Criança, outros na adolescência, outros mais, quando está mais grande. De hoje também, bom, tinha um pouco de receio, que pessoas estão recebendo ali. Para mim, pelo menos na Covier, nunca tinha tanto cultura antes de ir hábito de ir exposição de arte, né? Então fica assim, nunca sabe uma hora que está ser, seguinte estava a visita. Ali na Covier é muito provável que muita gente nunca foi uma exposição, no Brasil também, né? Mas aí ali fica meio com aquele receio, será que pessoas uma questão olha? Para também ali, como é tão cotidiano que as coisas que a gente dizendo, por ser que pessoas que achavam na área demais e que entendevam, né? Por às vezes tem coisas tradicionais que eu ver que está valorizando mais só que está fora, dentro de fora, então de uma outra maneira e pessoas ali que tá entendendo tão bem assim. Mas fica feliz também, não está feliz com a primeira exposição, claro que é tudo muito novo ainda, né? Entende como que o mercado está funcionando, como que as pessoas estão funcionando, pode estar adapta também coisas ali. Mas, às vezes, uns dias mais animados, outros menos animados, mas tá aí. Muito bom. Não onde tu costuma buscar referências para aquele que você pinta, você anda na rua, outra foto, você põe alguém sentado lá, ou é tudo tá sair de cabeça? Para quem é a primeira exposição no Brasil, e cara que já tinha uma pesquisa que ainda fazia sobre trança, né? Como ainda levava alguns palestras, workshop para algumas escolas, universidades, então já só fazendo uma pesquisa, né? Então, naquele primeiro, pega mais imagens mesmo, linha pesquisa de internet. Só que a hora que te desperta um coisa na boca, aí botar passa, botar olha, botar aquela trava um bom quadro. Então, para aquela exposição ali, eu falo, não tem que as copira. Me se as copira. Mas copira com vergonha, por uma hora é um pouco tímida. E na cor verde, pessoas simpáticas, mas às vezes só crossfiteado. Então, você fica com um certo receio. Fulano, não pode tirar foto. Vai fazer, para que eu só tirar foto? Então, eu fico assim, aqui tem uma que tá fazendo. Não tirar umas fotos escondidas. Elas copiam, não foi amiga sua. Finge de mostrar que tirar foto. Porque tirar foto que a mulher que está lá atrás, lá. Fiz assim. Depois, olhar na cidade velha também do nada. É coisas que estão no nosso cotidiano. É só não ter um olhar mais observador para nós. Do nada botou em 80 pinta sempre. Então muito gosta de que as cenas montaram. Ele faz xinta vídeo essa pintou. Para na hora de pinta andar de uma casta. Exatamente. Aí e a hora que você tá pinta também, pô, mim tá pinta. Não tá assim tão forte e tal. Hoje já sei mais ou menos ângulos. Quem gosta, coisas mal quem tá querendo retrata. E um pintor que me faz também. Sala cidade velha, com crianças assim. Do nada, não é para três crianças, tudo três arego.
Pra caramba, assim, pô, amor, tem que fazer uma foto. Nós todos trazemos tênis rego e menta fala sobre rego. Eu falei, nós fazer um pose ali, aí traz uma foto. Então, tentaram tá de coisas que botou esse pensa, coincidências de tudo que ela para trás. E algumas imagens também de pesquisas de internet, como tá acaba para pesquisar na internet, tá levou para muitos lugares. Então, tem alguns quadros de imagens, por exemplo, de Congo, de Mali, mas que botou eu, tá Flamengo a ver. Para onde é uma coisa que não, tipo, é nossa africanidade, né? Eu botou aí menos africanidade. E uma coisa também que gosta de quadros é para onde gosta de sempre levar as paganas, por falar meu cotidiano de Ghana, meu cotidiano de Brasília, cotidiano de vários lugares, e de nós, mas ao mesmo tempo é com o nosso Cabo Verde, o nosso, onde tiver pessoas pretas. Exato, exato. Tem muito mais que está unindo do que está separando. E que as vivências de cotidiano, aquela relação com o cabelo, tem sua similaridade, é completamente igual. Às vezes não dá uma aceitação que não tem com o cabelo muito mais do que na resto do continente, mas talvez não dá mas também tem um pouquinho a ver com o colorismo, com Uhum. o cabelo, com a aceitação nos mundos caucasianos, muita coisa. E coisa, como é que o Cata pinta hoje? E uma pergunta, segunda vez que essa fazem que eu perguntei hoje, é, inicialmente, gostava de umas referências que não toiava, artes assim, sem olhos, sem rosto, na verdade. Na minha primeira exposição, trabalho quadro sem rosto mesmo. Tem rosto? Tipo, Sem, assim, sem nariz, sim, sem nariz, sem boca, sem olho, sem nada. okay. Só assim. Depois, bata, o Tata pesquisa, né? O Tata ensinou. Afinal, quem gosta de ódio, de desenhar ódio. Então, naquela exposição ali, tem boca, tem nariz e tal. E aquele ódio, acho que é para Mori, não está num, era muito visual, né? Redes sociais, não está é tudo o tempo todo. Então, é muitas referências, é muita imagem, é muito vídeo. Não se é teu, mas ao mesmo tempo nunca se é nada, né? Nunca tem mais um olhar observador. Então, cada desenho hoje é uma tentativa de mostrar, mas tem outros sentidos também, né? Não está óbvio, não está sentindo cheiro, não está sentindo sabor, não está toca. Então, é meio que uma crítica aquele, tipo, tudo só para hoje, né? E às vezes só para hoje sem outros sentidos. Então, tem um pouco de aquele. E qual que é boa visão para o futuro? Nunca hoje. Mas o que muito hoje é via amado daqui a 5 anos, por exemplo. Hum, O futuro é mais. 5 anos, tá? Manda se casar com o filho. Nice. Espera, cantar no botine. Quase 30. Ok, ok. Mas, né, assim, profissionalmente falando, nunca sabe. Sinceramente, assim, acho que Talvez chame fazer pergunta, pode ser. De onde que você leva voar? mundo afora, assim, não tenho vontade de levar arte para outros países africanos e, além de levar arte, fazer pesquisa mesmo, entende? Não tem imagina a mim tá fazer uma exposição baseada só na penteados de países de costa ocidental, por exemplo. Nice. Então, tem, a mim é muito África, né? Então, Nice. tenho vontade de viver, de olhar coisas que não está meio distante de nós, né? Mas que é muito próximo. Então, creio
leva arte para outros lugares, né? Principalmente para, não pensar principalmente para o continente africano, né? Para pessoas cônjuges, para pessoas cônjuges, outras pessoas também que com certeza tá falando sobre cabelo, tá pinta sobre cabelo, E aí, tem é, isso? sim, aí crê, tipo, conecta mesmo, né? Que só no sentido de levar uma arte pronto, mas de trabalhar a arte lá também, de sobre referências, sobre pesquisas também. Por um arte, gosto de pesquisa sobre cabelo, penteados. Às vezes estou em umas revistas, no Instagram tem uns Instagram que tá mostrando umas imagens assim de tipo mulheres na Mali na década de 80, seus penteados, seus roupas assim. É muito interessante. Até para mim também, ter força aquele ideia, mas mora sempre não teve, né? Mora Ah, é é. algo externo a nós, é que a transição na Europa não sempre, não vive mora, sempre não fazem, né? Sempre não foi estiloso, Uhum. sempre não foi cuidadoso com o cabelo, com roupa, com tudo assim. Yeah, exatamente. Muito bom. Muito obrigada. E acho que já está na hora de me chegar no nosso reta final. Nunca creio ultrapasso. Ah, não sei por, não sei por. Uhum. Agora que começou a te falar. Ou não é, Felipe? Então, ainda gostaria de saber se nesse busca de penteados, se tive algum momento caricato, não sei caricato. Bem caricata portuguesa. Yeah, nunca explica o que é que quer dizer. Algum momento interessante, algum momento inédito, né? Vou achar que ou cômico, ou botava gostar de partilhar mais nós. Muito cômico. Teve tempo, mas sabe, eu vive na Brasil há 11 anos, então com certeza tem. Agora eu só lembro agora. E minha pessoa, nunca se sempre foi uma pessoa tímida, então alguém tímido tem tendência a pagar momentos cômicos de mente. Para hora você fica com aquela vergonha, você fala, tem que pagar ele na minha mente, sim. Então, que se lembre. Cômico. Acho que não pode passar por. Yeah. Você costuma só fazer exposição ou você fazer arte para pessoas que compram a encomenda? Como é que o processo de arte, de fazer arte, como é que funciona? A mim ainda acho que não está no momento de descobrir mais quem gosta de fazer assim naquele sentido lá, né? Vamos fazer alguns encomendas, 2 encomendas. Gosto de fazer encomenda quando gosta mais de fazer o que é relacionado ao cabelo, né? É contato é o que te identificamos melhor, mas e nunca, não sei naquele momento de descobrir que onde está bem, coisa tá faz, coisa que tem a ver com minha artista, coisa que tem a ver comigo. Então, eu te gosto assim, não tá fazendo mais e camisa, né? Que é uma forma também que acha de ter um retorno financeiro, né? Para modo de nunca sabe se mora, mas a mim ainda na questão de telas é um pouco mais difícil de vender. É que é tão fácil assim, se mas tá falando aberto, estou cheio de tá falando. Não sei de nada. Então, ainda pessoas que estão acostumadas, outros tá caro, outros assim, que tem aquela cultura de compra obras de arte e tal. Então, uma forma que acha de trazer um retorno financeiro e de divulgar o trabalho também, né? Inicialmente, cria, pega uma imagem de um tela e imprimir mesmo na camisas e vende. Só que não teve um problema para Morinhas telas tem o cor. Então, forma de fazer a serigrafia, sublimação e tal, até ficava mais caro, mas tinha cor. E como, tipo, nunca tinha um capital inicial grande para investir naquela, eu falei, ok, então
nesse momento que ela pode fazer aquele. E que ela te dá mais dinheiro que fazer a partir de tipo 30 camisas, 50 camisas. Eu falei, não, isso aí inicia que pode ainda faz que lá. Comprar uma camisa um dia numa loja, eu falei, ok, comprar camisa, comprar tinta de tecido, dizer. Eu falei, pronto, é aquele que está mais palpável, aquele que não está conseguindo fazer gosto com aquele que tem. Aí eu fazia, e alguns amigos, ou eu falei assim, não, está bonito e tal. Fazer um. Aí de lá bem que ele der, ok, então não pode fazer. Quem tá conseguindo pôr um valor que tá achando justo, para mori, então pintar cara e encata repite desenhos, né? Cada camisa tem uma pintura exclusiva, único. É uma obra, né? Para o tá pintar a mão. E tá bordel, né? E tem aquela palavra na go, tá bordel a mão. Então ele tá ajudando, tipo, tem uma identificação que vou buscar o mimi que faz, com autenticidade, para montar uma cada pessoa é único, então cada pessoa deve ter uma camisa com um desenho único, né? Em vez de talvez mais para frente então vamos fazer o que é mais rápido e terá mais retorno, que aquele de na gráfica imprime aquele desenho para várias camisas, né? Mas por enquanto não se faz. Tá acaba fazer menos camisa, mas tudo bem também, nem tudo é quantidade. Nunca consigo fazer tanto, mas é cansativo, né? Então, tem uma quantidade um pouco mais limitada de camisa que está fazendo, mas como não está no início também, não gosta, né? Então, não tem amor naquela. Talvez um dia tá cansa, né? Mas, enquanto isso, não está de boa. Usa ele cada vez. Mais uma vez, então, de pessoal, vou fazer pergunta. Sim, meninos, pergunta, né? Nós ficamos só até hoje, já. Olá. Nessa pergunta, qual que é o cor preferido? Que as coisas assim. Super. E vou falar aquela hora de tipo de referência, vez vou reconhecer arte plástica. Acho que uma pessoa vou reconhecer Simone, que vou reconhecer que fazer pintar. Mas na Cabo Verde, né? Mas logo queria perguntar quem que é as inspirações, né? Quem que te inspira? A mim. Para fazer boa arte, ou mesmo para boa vida. Sim. Quais pessoas te inspiram nele? Minhas inspirações ainda é tanto de meio artístico, é muito recente ainda, então ainda até 12 anos atrás, nunca sabia mais que está montando um tela, Simone, que teve que ensinar. Depois que me verde, tipo, mais que botar monta um tela. Então, é um mundo que tem tanto coisa para aprender, ainda não se até aos poucos. Mas minha referência, minhas grandes referências, uma é Nina Simone, eu para ser aquele destemida, né, para falar aquele no fear, e de um artista que tem que refletir a época, né, importância e tipo, claro, eu queria cantar sobre amor e tal, mas eu é coisa que esse povo só tá viver, mas tinha que falar sobre aquilo lá. Chimamanda também, que é um mais contemporâneo, assim. Eu tenho esperando, eu gosto de seus livros, então tem a ver com algumas vivências como imigrante fora e tal. Lina Bobardi, que é uma mulher arquiteta também, que é italiana, acaba para fugir para o Brasil e tal. Quem é mais? Maya Angelou, para essa história de vida, assim. Te identifica teu mesmo, gosta muito desse, assim. Tem um homem também que é James Baldwin, gosta dele, desses livros, de maneira que ele escreve, assim. Coisa mais, que é mais? Deve ter mais, sempre tem um mais, assim. Mas eles acho que ainda consumem mais, assim, mais próximo de ou na música ou na literatura. Gosto de ler livros, mas hoje em dia gosto muito de ler livros de educação financeira, não sei, é importante, sim. Mas livros que tá parecendo com o coach, nunca muito gosta, assim.
Não tem mesmo personalidade Não tenho naquele. pouco de problema com aquele tipo, como vencer e tal assim. Yeah, me também Tá? nunca gosto nada. Mas as pessoas me estilo mais romance, eles me estilo mais crônicas, mais ficção, mais que as coisas lá, né? Por nunca pode ser só tipo, quem que quer virar milionário, quer ser sucesso, tá no meio de coisas mais, um pouco mais humano. Então, tá chamando que as referências está ajudando. Eu, né? E também, por exemplo, hoje tá absorve de arte, de música, por exemplo, quem tu é um cantor que gosta, cantores africanos, assim, que tá fazendo um show, tu fica até pensando assim, mora que pensando na expressa ser arte, assim. Pô, não tá mas só para tipo, a minha artista plástica e as referências tem que ser só de artes plásticas, de artistas plásticos, mas às vezes é também de vários lugares, às vezes de profissões que não tem nada a ver com a arte, mas o que tu que ele tá conseguindo pôr tudo ser amor e tudo ser trabalho de uma forma tão bonito e tá acaba para influenciou a fazer a mesma coisa também. Exato. Muito bonito. Você chama que você aprende na arquitetura te transporta de alguma forma para boas artes plásticas? A mim nunca sei memória, mas meu amigo fala, mas eu em aquadro, minha família, mas logo mas tem uma coisa de arquiteto. A minha arquitetura, a minha é muito funcional, né? Muito, muito funcional mesmo. Assim, chegar um pouco para minimalismo. Tudo coisa tem que ter um porquê, de alguma forma, né? Tem que entender, tem que ter uma função. E na arte que ele é muito bom. Para moda e arte é uma liberdade infinita, né? Então, tá chama a arte tá me ajudando a trapezar chão. Para moda, a arquitetura tá põe pena chão o tempo todo e a arte tem que lembrar, ok, Vibuca tem que ter uma explicação para o pinta seu de rosa. Então, eu vou fazer o que eu querer, entende? Pô, você tá fazendo, ok, tá fazendo aquele. Eu falo, não, calma, é arte. Nem tudo tem que ter uma explicação lógica, tem que devanear sobre aquele. Às vezes simplesmente porque o lado criativo, lado esquerdo do cérebro decide Messi. Porque Messi que está lá, tá, tenta justificar. Então, acho que arquitetura é um contrapeso, né? Aquele que anda a fazer de arte, de um pouco mais firme no chão, que o outro um pouco mais nas nuvens. A mim estou observando os quadros, também estou conseguindo é uma cozinha aquele lado de arquitetura, principalmente na composição. E a hora que você retrata interiores, você retrata interiores de uma maneira mesmo perspectiva satote. Ali foi feito por alguém que estuda perspectiva. Inclusive, a mina liceu não tinha desenho livre, não tinha aquele desenho mais técnico. A mim gostava de desenho técnico, creio, não gostava daquele reco, esquadro. Perspectiva, a mim era apaixonada por perspectiva, 45, 90 e tal. Então acho que ficam tão incutidos em mim que é aquela coisa de arquiteto também, que pôr um parede torto, que pôr uma linha torta e tal. Então acho que a hora que tá pintando, tá tenta inconscientemente, né? Que ele não é algo consciente. É coisa que tá que nem que tá muito pensa, mas acho que aquele olhar mesmo de arquiteto e um arquiteto que gosta de parte de interiores, né? Nice. E você faz um trabalho excelente. Aquele quadro que tem aquele cadeira vermelho, assim, aquele dentro de salão. Aliás, eu gosto de ser dentro ou ser fora de salão, mas tem umas melanas sucupira, né? Sucupira, Muito, muito Sucupira. bonito. Yeah. Meninas, nós vamos lá na Palácio da Cultura, dia 27 de abril. Sim, bastante de final de mês, né? Hoje é dia 11, então é uma 2 semanas mais ou menos. Yeah, Porque lá. mas deixa por uma semana, depois nós vamos pensar que tem, mas pode ir logo amanhã. Sim, fim de semana. E ela platou tudo aí também, né? Yeah. Então eu só dar um pulinho e comecei a subir escada, tio. E logo
ali no café, que ali de baixo. Pô, às vezes alguém tem preguiça, tá falando, vamos subir lá de riba. Não, eu sou lá mesmo. Exato. Bom, no crema, dentro de 1 hora, né? A live que passa de 1 hora. Esse é o importante, sim, para não Sim. respeitar tempo de tudo alguém. Não tenho uns X perguntas ali, né? Não tenho uma pergunta super interessante. Muito obrigada quem é que faz as perguntas de tarde de Leopoldina. É para falando de arquitetura, já costuma fazer pintura mural? É, infelizmente não. Não tenho nem vontade. Aí é? É, para uma vez, para Não uma vez duvido. que me verde. Então, estar o teu é teu. Vai por o mosquito não ficar espantado. Se nunca tinha vai por o mosquito. Que as casas, frente ao mar, tudo com a pintura, assim fica, creio, forte, bonito, forte, interessante. É uma coisa que tem na São Paulo também, de arte urbana, arte na rua, né? Tá te meter um outro vir a cidade, e tá trabalho, é que é questão de urbanismo, né? Então, tem vontade de fazer uma pintura relacionada com o trânsito, minha vontade, mas minha sonho é fazer uma pintura sucupira. Alguma parte de sucupira. Alguma coisa apontada de uma sucupira é deixa eu marcar para aquele trança, para aquele sucupira nem é que o salão, mas que as pessoas que tá trança lá, então se nós quiser convidar, nós pode convidar. Ok. Para me aprender, vou pôr nunca sei, mas Não, é fácil. Basta ter a vontade. Basta ter vontade. Eu vou já botar em perspectiva. Tem aquela perspectiva é super importante. Tem aquela noção de escala. Eu nada mais do que vou fazer boa pintura numa escala maior. E eu vou já botar aquela noção lá para vou fazer nada. dá espera. Muito bom. Muito obrigada, Tarde Leopoldina, por essa Pergunta. pergunta. Uhum. Eu tenho mais uma pergunta muito interessante de Miss Queen in White Coat, para quem quer sabe, é ser uma gêmea. Ai, tem gêmea? Ele é Sandra e Sandra. Ah. E Queen in White Coat é Sandra. Ele é doutora Sandra. White Coat. Pergunta maneira que por relação a cores e maneira que vou usar cores na boate. Era para falar um pouco mesmo. Você lembra, não? Não, mas tu fica mais fixe. Bebida, falei, E cor, gosto de terracota e tons terrosos. Então, tá, chama. Primeiro cor que das cores é terracota. O resto é cores que tá arma complementa. A mim é um visual, talvez me o visual. Então, e aquela composição de cores é muito importante para mim. Então, as cores, meio que 3 cores, não tá bata balancear para ficar equilibrado na quadros, assim. E gosto de terracota montagem um corteu africano. E tem a ver com a arquitetura, com o artesanato, com aquele cor natural. Então, é um cor que acho que meio que tá norteia. Até para morinha a identidade visual, tenta me aquele cor lá, para morinha é algo que identifica eu a mim como uma pessoa africana. Sempre, às vezes, não tá chamando tipo ser africano. Cor tem sempre a ver com aquele amarelo, vermelho e verde, né? Mas não tá também uma terracota é um cor muito africano. E a metade também tem a ver com nós, mesmo nós, e arquitetura, aquela arquitetura tradicional africana. Então, o Zecheu Adobe, que é um elemento que é super, Magda falou, controlador de clima. Tem uns aqui que pessoas que até pensam, tá fazendo casa de barro, uma que está primitivo, mas não, é uma coisa super moderna. Como a melhor maneira de fazer climatização eu uso é importante de arquitetura vernacular, né? Que infelizmente foi associado à pobreza. Então, no Tati
tipo, melhor coisa que tem sempre a fazer é construir com base na materiais que tem na boa local. Se a natureza já deu que os materiais é para morrer, é aquela que um mestre, né? Uma globalização, tem outra que faz casa tudo de vidro, e na casa vidro com sol de 40 graus. Exato. Daí fica tudo assado. Cima na forno. Yeah? Se não fazer banibaro, que não pôr tipo um pé de maracujá para fora, que tá fazendo aquela árvore trepeira, receba um ar-condicionado Natural. Uhum. Então, yeah, tem tudo a ver. Obrigada por essa pergunta, Queen in White Coat. Espero me responde direito. E no tênis. Tem mais uma pergunta que é minha, né? Ok. Uhum. Acho que ainda vou dizer nós qual foi um daqueles maiores desafios, quer dizer, agora temos alguns desafios, assim, em geral, mas agora, qual por favor que foi a maior dificuldade na vossa trajetória, desse início, eu vou dizer, de fazer boa arte? A maior dificuldade. E na Covid tive algumas dificuldades, né? Simone sabe, leva carpinteiro para masticar tela, lá que começou a ter umas dificuldades. Então, teve algumas dificuldades naquele sentido lá. E como é nova, né? Naquele meio ali, então tem coisas que tem que descobrir de mim para mim, né? Em relação à técnica, a materiais, dificuldade é leva projetos para frente, né? Pensa numa perspectiva futuro. Ok, mídia ambiente faz exposição e depois. Uma que você faz, uma que você trabalha aquela arte ali, uma hora que você tá. E dificuldade também de ser, de boa, ser a pessoa que tem que fazer tudo. Não tem que gravar vídeo, não tem que editar vídeo, não tem que postar vídeo, não tem que responder alguém, não tem que pinta, não tem que. Então, tem que conseguir para fazer connection, para conseguir levar para ali, conseguir levar para lá. Então, é um pouco cansativo que ele tipo, tem que ser tudo em um, né? E às vezes que tá sobrando aquele tempo suficiente para um artista tem que viver bem para produzir bem, né? Então, tá falta aquele tempo de desfruta de experiências que tem que tá enriquece a arte, né? Para não precisa trazer um sustento e não estar naquele básico de sobrevivência. Exato. Exato. Mas quanto a dicas, a perguntas, se Majan falava com boa antes, eu ali, nunca sabia de tudo, mas tudo que ele quis sabe, que pode flow, que pode ser útil, que tem problema. A mim tá sempre, mas tem espaço para tudo alguém. E quanto mais alguém tem, melhor, mais forte a comunidade fica. Principalmente se a pessoa está fazendo um trabalho com cabeça, tronco e membros de qualidade. Tem aquele que você faz e tem cabeça, tronco e membros de excelente qualidade, que só é para arriba. Então, a mim não sei interessado no jogo para arriba, no jogo atinge estratosfera. Sim, e a minha é aquela que sempre da flatura artistas, de artist way, nós não fazemos para aquela, para realmente não acredita no poder de arte e no tá hoje talento basário que tem na nossa terra. E qualquer coisa que o mestre, não sei se tem número ou manda mensagem. Aquele que não pode passar, não passa, não sabe de tudo, mas sabe alguma coisa. E conhecimento também é aquela coisa que nunca tá perde, né? Ou que não partilha. É importante. Nesse que sabe, não pode conhecer quem é que segue. Pode saber, mas pode conhecer quem é que segue. Aquela que acontece mais e canto vezes. Tipo, alguém tá perguntando coisa, nunca sabe, mas aquele pessoa ele sabe que chama mal. E acho que ele também é algo bom, assim, às vezes, de conhecer mais artistas também, né? Antes,
como antes nunca tá considerando que essa artista plástico nunca está interessado, então nunca conheci ninguém. Mas eles voltam ali, e então acharam interessante conhecer alguns outros artistas, conhecer trabalho de outros artistas também. De partilha, né? Não só técnicas, mas histórias e vivências, né? Que houver pequenote. Depois de lá, o que ele é de competitividade também, né? Yeah. Cooperação e competitividade. Mas mim, para aquele que você observa, você está fazendo coisas muito importantes, que é você ter entrevistas, você presente na social media e é o importante, depois eu vou fazer uma exposição, então fica lá, só espera pessoas bem para boa. Uhum. Eu tenho que fazer um esforço ativo de bem para pessoas. Então hoje eu vou estar fazendo aquela. Tipo, hoje vou fazer entrevista com da Cevicinha Terra Foi. Show. Exato. Vou sábado na show da manhã, há dias, né? Uhum. Que é tudo excelente para moda. É maneiras de pessoas continuam a Uhum. lembrar de vou, yeah. E uma outra coisa que vou poder fazer é tipo um outro, quer dizer, que ele é uma outra coisa que mim também tem que fazer, mas eu estou falando uma coisa que tem que fazer também, que cria newsletter, é uma lista de Uhum. e-mails, ele é muito bom, pessoa que poucas pessoas na Cabo Verde estão fazendo, mas às vezes está fazendo diferença. É uma lista de, tipo, pode fazer na boa exposição, fazer pessoas que recebem mensagens com os últimos trabalhos e fazer tipo fazer um e-mail mensal, trimestral, chamando hoje aquele que tem os últimos trabalhos, não sabe tá fazer aquele, tipo um vlog assim, eles podem subscrever. Ela dá Uhum. um approach mais pessoal Sim. e talvez atinge que as pessoas que vão querer atingir para comprar os padres. Como às vezes, esse que está sendo tanto assim na social media e que esse pode ser bazar com muita informação. Sim. Mas e-mail, Uhum. você tem Uhum. que parar por sentar para o olho, Sim. né? Porque ela, talvez, eu pus aqui um olho num curso lá, tem que fazer. Mas eu estou falando ali, fazer. É, lá que não tô é mais tipo, mas ser artista tem coisas, né? É que eu só aprendi técnica, mas mal que tá falando com pessoas, mal, esse é muita coisa. Mal que tá escrevendo projeto, mal que botar, Yeah. é, eu só A mim pinta. a sério, me pegaram para ser cima cantores, bom, cantores, maior parte sem ter seus agentes. Você Sim. chega num certo nível, eles têm agente. Gentes que é gente. Deixa eu vir para a câmara, Gentes que é gente. Não Agência. sabe querer ser agente de artista visual também? Mode. Para mode é que é fácil, não quer produzir, mas é uma coisa que está distraindo. Ser nosso Sim. Os agentes. a mim tá aceita. Quem é que se interessado no cirurgia? Tipo, pode. Mas também. Yeah. Aquela. Yeah. Bom. Seria muito, muito bom. Então, Yeah. Por exemplo, hoje a gente passa o dia inteiro fora de casa. Não chega a casa 15 minutos antes. Chega a casa 6:45. Nunca tive tempo de. Mas que tem um problema. Foi tudo. Yeah. Passou o de pagar dinheiro. Pronto. Mas que tive tempo de pinda. E, yeah. Aquela. Champara, não sei mais se você reclama. Yeah. Eu sou feliz, eu sou feliz. Yeah. Ok. Bom, já eu não tenho nenhuma outra pergunta que é aquela que eu vou preferir porque, mas já acaba de falar meter a cota, como a Marita lembrou de nosso continente, então acho que essa pergunta ali já está respondido. Então, para não fazer uma pergunta que sempre não estou fazendo para não terminar, qual que é o artist's way? Por favor, o que significa ser artista? É,
ser artista para mim significa passa uma mensagem, né? Escolhe uma mensagem que está pertinente de acordo com coisas que vive, que está queria passar para frente, né? Que está queria mesmo depois que está ali na plano físico, está de uns muitos anos, para alguém olha, né? Para alguém que passa para frente, é uma mensagem que está vive de além de mim, né? Que nem a casa em relação ao cabelo. Então, tá te metendo voz e dá voz àquele que tem para falar. Acho Uhum. que é lá. Muito bom. Muito bom. Yeah. E qualquer mensagem que você deixar para quem começar ou qualquer pessoa que quer seguir muito de arte? Mensagem que tá dando nunca é que tarde para não descobrir algo que te dá um certo sentido à nossa existência. Para modo às vezes não tá achando, mas ok, nunca começa pinta, se com 8 anos, então nunca me se pinta mais. Mas tudo é tipo que ele dom desde nascença, se quer fazer as meninas catarã. E às vezes não, porém descobre um gosto para pintura, para música com 50 anos, 60 anos. Então nunca é tarde para não descobrir que ali, para não dar. Para não ouvir voz, né? Para às vezes não ter uma voz artística dentro de nós que te obedece para várias questões. Nunca está muito hábil, mas nunca é tarde para que ela para ouvir, para fazer algo que você gosta, para começar algo que você gosta. Muito bom, excelente mensagem. Yeah. Tem um vídeo que sempre gosta de hoje que está falando de um comediante que chama Leslie Jones, gosta de tinha conte, ele é amazing, fala, mas Vera Wang fazer design, Vera Wang é um fashion designer, fazer design de seu primeiro vestido por 40 anos, mas era quem é? Harrison Ford, quando ele tinha 30 anos, ele era carpinteiro. E Oprah, quando ele tinha 23, ela foi despedida para mão naquela altura que era Oprah. Ela era só um nada sem cabeça. Ele falou, que necessitava de ser despedido, fez vir a Oprah. Então, idade, já tem um programa. Então, exato. Muito obrigada. Me te agradeço pelo convite. Foi muito bom. Muito bom. Nossa conversa. E quem não esquece, nos siga, Evi Amado, nos siga The Artist Way. E se chega tarde, esse live fica gravado na nossa página, na YouTube, também de The Artist Way CV. E também na de Evi, se quiser, se você foi colaboração, então fica na página. E por isso, por agora é tudo. Muito obrigada. Então, Obrigada, meninas. Beijos, coraçãozinho.